Amém? Querida, abra comigo sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, primeiro, né? Um texto muito conhecido, muito usado, muito falado. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus sobre a terra. Você pode repetir esse versículo comigo? Vamos lá? Vamos lá? Tudo. Cadê, gente? Vamos lá? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus sobre a terra. Vocês ficou esperando eu repetir, né? E Eclesiastes também, no capítulo 8, versículo 6, só a parte A do versículo, diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo. Repetindo, para todo propósito há tempo e modo. Feche seus olhos mais uma vez, amém? Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por esse dia. Ó Deus, por esses momentos tão preciosos na Tua presença. Senhor, como é bom estar na Tua casa, Pai. Como é bom estarmos na presença do Senhor, reunidos como corpo, como igreja, para adorarmos ao Senhor, prestar o nosso culto ao Senhor. Deus, o que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor continue ministrando os nossos corações, assim como o Senhor tem feito desde o início dessa reunião. Espírito Santo, é o Senhor quem manda aqui, não somos nós. Nós somos apenas instrumentos nas suas mãos. É o Senhor que governa, é o Senhor que dita as regras. Ó Deus, e nós nos colocamos totalmente nas suas mãos, ó Pai. Faz de nós, em nós, o teu querer, a tua vontade, Deus, e que haja no nosso coração nesta noite um clamor por mais de Ti, que haja no nosso coração nesta noite uma fome, ó Deus, pela Tua palavra, uma fome por Ti, ó Deus, pela Tua presença, e que essa palavra, ela venha ao nosso encontro exatamente como ela está sendo dispensada do Senhor para nós, ó Deus, que não haja nenhum empecilho, ó Pai, que não haja nenhuma resistência, nada contrário, que possa vir e roubar aquilo que o Senhor tem para concluir, para completar em nós neste dia, nesta noite. Deus, essa é a minha oração. Abençoa todos que estão em casa também, que eles sejam ministrados pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos melhor do que nós mesmos, Pai. E essa é a nossa oração, esse é o clamor do nosso coração nesta noite. Amém? Queridos, uma das maiores dificuldades na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, é lidar com o tempo, não é? Ou melhor, com o tempo de espera. É facinho, gente? Esperar é bom? Não, é difícil. É difícil lidar com o tempo. E nós somos uma geração, irmãos, eu acho que eu posso dizer que nós somos a geração da impaciência, não é? Esse imediatismo que tem sido inserido nas nossas vidas, no nosso estilo de vida. Nós não temos paciência para nada, irmãos, para nada. A gente se estressa numa fila, não é? A gente se estressa no trânsito. Não aguenta esperar nem o semáforo abrir. Não, você está agoniado. E nem abriu, você já está ali buzinando para quem está na sua frente caminhar, porque é devagar, porque, enfim, é sonso, né? Não, irmãos, vamos confessar os nossos pecados nesta noite. Vou confessar um monte de pecado meu essa noite. Misericórdia, Jesus. Mas então, nós temos nos tornado essa geração, uma geração impaciente, inquieta. E essa pandemia, de certa forma, ela veio para nos ensinar muitas coisas. Quem é que tem aprendido muitas coisas neste tempo, querido? Levanta aí a mão.
Ela veio para nos ensinar muitas coisas, irmãos. E uma delas é para nos parar um pouco, para nos desacelerar e nos ensinar a lidar com o tempo de espera, de uma forma diferente de que nós estávamos acostumados, não é verdade? A gente está tendo que readaptar a nossa vida, que reaprender coisas e aprender outras novas e abandonar velhos hábitos, enfim, tem sido um tempo de aprendizado para todos nós. Mas a paciência, definitivamente, ela não é um atributo da nossa geração. Tudo hoje, se você for olhar, é projetado para que aconteça rápido. Tudo hoje no mundo, glória a Deus pela tecnologia, irmãos, não sou contra. Hashtag muito a favor, é tudo muito bom. Mas tudo hoje está sendo criado para que as coisas aconteçam de uma maneira tudo rápida. Porque na ideia, na mentalidade da gente é que a gente vai ganhar tempo. Não é isso a mentalidade? Então, quanto mais rápido as coisas funcionarem, quanto mais rápido as coisas acontecerem, melhor para nós, porque nós estamos ganhando tempo. E tempo, como diz a frase aí fora, aí, clichê, tempo é dinheiro, o tempo não volta, enfim, são fatos e verdades. Mas tudo tem sido criado hoje para que as coisas aconteçam assim. Num clique, no estalar dos dedos. Hoje tem alta tecnologias que você entra em casa aí, bate palma, as lâmpadas acendem, as cortinas abrem. Irmãos, é uma loucura. Porque agilidade, rapidez, não é? Hoje é a geração do fast food, do caixa rápido, glória a Deus, aleluia, do micro-ondas, do avião, irmãos, do Wi-Fi, irmãos, o que é esse negócio, irmãos? Nós estamos aqui, quem está lá em casa, que não pôde estar aqui, está assistindo o culto. Olha que coisa tremenda que é a tecnologia. E aí a gente fica lembrando de um tempo atrás, não tanto tempo, né? Mas eu peguei parte dessa geração, que se você quisesse comer um frango, irmãos, era um ritual. Não era não? Quem aí, gente? Vocês não me deixam sozinha não. Quem aí faz parte dessa geração? Levanta a mão aí, irmãos. Eu peguei um pedaço dessa geração. Você quer comer um frango? O que tem que fazer, irmão? Junta a família. Todo mundo corre atrás do frango. Corre atrás do frango. Pega o frango. Mata o frango. Pena o bichinho. Cozinha o bichinho. Para então você conseguir comer um frango. Olha que coisa. Era todo um ritual, toda uma terapia. Hoje não. Você vai ali no mercado, você encontra o frango congelado. E se você achar difícil, iFood, pede um iFood, tudo se resolve. Essa é a geração que nós estamos vivendo. É engraçado a gente falar assim, mas é exatamente isso. É exatamente isso, a agilidade, rapidez. E essa praticidade, realmente, ela é muito boa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Máquina de lavar, irmãos. Que eu quero saber quem inventou um negócio desse, irmãos. Ai, seca! Oh, Jesus, thank you, Jesus. Que coisa maravilhosa. Pois é, a de passar, irmãos, eu tenho orado muito esperando por ela. Porque pensa numa coisinha difícil na vida, passar roupa, irmãos, é ruim demais. Enfim, e é isso que nós temos vivido hoje. Tudo isso é muito bom. Ter tudo ao alcance das nossas mãos. Ao clique, ao apertar um botão, está tudo ali. Mas isso tem nos tornado pessoas imediatistas. Sim ou não? Isso modificou o nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele influencia os nossos relacionamentos uns com os outros e com Deus. É ou não é? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem corriqueiro das nossas vidas. Se você recebe um WhatsApp e você vê lá que a pessoa visualizou a sua mensagem, ela viu, a não ser que ela coloque a opção lá de não mostrar. Mas você vê que ela visualizou a sua mensagem e ela não te respondeu naquela hora. Irmãos do céu, isso é causa de rompimento de relação, irmãos. O negócio é sério, sabe por quê? A pessoa que está do outro lado, ela quer ser respondida o quanto antes. Não? Para isso existe o WhatsApp. Nem se liga mais.
Né? Antigamente você tinha que ir na casa da pessoa, depois você usava o telefone. Agora você nem isso a gente usa mais. Você manda o WhatsApp. Mas você vê que a pessoa não te respondeu na hora. E a gente, pode ser nós que estamos lá do outro lado, esperando a resposta. A gente quer ser respondido o quanto antes. Por quê? A gente não pode esperar. Irmãos, eu sofro com isso horrores. Eu vou dizer para vocês que eu vou confessar os meus pecados hoje. Oh, Jesus. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Se você marcar comigo e falar assim, ó, tal hora, eu tô lá na sua casa, irmão, se você atrasar, você vai orando. Eu sou esse tipo de pessoa, irmãos. Eu fico angustiada. Se você falar comigo, tal hora para você estar na minha casa, irmão, só se acontecer alguma coisa muito séria, porque eu vou estar lá, na porta, dentro do carro, esperando, olhando no relógio, esperando os minutos para eu poder ir lá, tocar a campainha, porque eu sofro com isso. Só que, o que isso fala de mim? Eu sou uma pessoa imediatista. Não quer dizer que você tem o direito de chegar atrasado num compromisso comigo, tá? Mas isso fala de um comportamento imediatista. Isso que é gerado, esse sentimento que é gerado dentro de mim, dentro de pessoas como eu, é um comportamento imediatista. Porque eu sou assim, eu sou rápido, eu sou ágil, eu quero que todo mundo ande igualzinho, eu faço igualzinho, eu tenho dar a mesma resposta que eu, imediatismo. Eu vou contar para vocês aqui, cadê Yara? Yara? Ah, não vou contar a sua parte não, só a minha, tá? Irmãos, eu e Yara, a gente é amiguinhas, você sabe, né? A gente de vez em quando leva uma a outra no médico, esse tipo de coisa assim. E um dia a gente foi num gastro, porque nós somos pessoas muito relax, então a gente tem gastrite, refluxo, enfim, todas essas coisas aí de gente relax, né? E a gente chegou lá no médico, primeiro acho que fui eu que entrei, lógico, né? Entrar junto nem tanto. E aí na hora que eu botei o pé na porta do consultório, o médico olhou para mim e falou assim, vixe, já vi. Eu olhei para ele assim, eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, esse homem é louco. Já vi tudo. Você é uma pessoa ansiosa. Eu não tinha nem entrado no consultório, irmãos. Eu nem tinha entrado, tinha botado o pé para dentro, não tinha nem sentado. Eu já vi quem que você é, já vi o jeito que você é. Só do jeito de eu andar, irmãos, eu abri a porta. Aí ele falou, ele sentou, eu sentei, ele falou assim, não, deita ali. Eu falei, mas eu estou no consultório de gastro, você está mandando eu deitar? No psicólogo, o que é isso? Aí eu deitei na maca, ele falou, fecha o olho. Eu falei, pronto. Aí eu fechei o olho, né? Aí ele falou, aí ó, tô dizendo, irmãos, eu não sabia, irmãos, eu saí de lá conhecendo tanto sobre mim. Meu olho fica assim, quando eu fecho ele, parece uma hélice de um helicóptero. Né? Ele falou, olha aí, estresse, ansiosa. Aí eu sentei, a parte boa vem agora. Aí ele olhou para mim e falou assim, deixa eu te falar, o mundo não gira ao seu redor não, viu? Sério, irmãos? Verdade, verdadeira. Nem parecia um gastro. Ele falou para mim, o mundo não gira ao seu redor, não. Irmãos, eu acho que o Jorge, até hoje, que o Jorge ligou para esse médico. O Jorge só pode ter ligado para ele antes de eu chegar lá. Aí ele falou assim, quando você pede alguém para ir lavar a louça para você, eita Jesus, fala Deus, e a pessoa não vai na hora que você quer, que você pediu, você precisa entender que ninguém tem que funcionar no seu tempo, não. Irmãos, eu fui murchando na cadeira. Falei, meu Deus, o Jorge ligou para esse médico, não tem condição um negócio desse. O que esse homem sabe de tudo que está acontecendo lá em casa? Mas isso fala o quê, irmãos? Eu saí de lá conhecendo muito sobre mim. Eu falei assim, gente, eu sou uma pessoa muito ruim. Meu Deus do céu, eu quero que todo mundo funcione igual eu. Esse imediatismo de esperar a resposta do outro ser igual a minha, como eu disse, isso também não te excusa, não nos excusa de fazer as coisas certas, de honrar compromissos na hora certa, porque isso também fala sobre caráter. Né? Mas eu estou dizendo do comportamento que foi gerado dentro de mim. E eu saí de lá assim, meu Deus do céu, eu sou ruim demais, misericórdia. Mas o que aconteceu ali? Meu comportamento, desde a hora que eu botei o pé na porta do consultório, do jeito de eu abrir a porta, de eu pisar para dentro, de sentar, me denunciou. Que eu sou uma pessoa ansiosa, não é?
eu fico esperando as coisas acontecerem de maneira rápida. E quem é assim geralmente vai ter esses problemas, né? De estômagos e gastrites e refluxo, enfim. Foi algo engraçado, mas eu saí de lá e falei assim, gente, o meu comportamento me denunciou. Eu sou imediatista. Eu quero as respostas assim. E eu quero que os outros respondam no mesmo nível, na mesma altura. Então, o nosso comportamento, ele é a resposta de vários estímulos que nós sofremos no nosso dia a dia. E você há de concordar comigo que nós vemos sendo estimulados a sermos pessoas imediatistas há décadas. Isso vem sendo construído em nós. E às vezes nós nem percebemos. A gente nem se dá conta, porque a gente acha que a gente é a gracinha. Você pensa, não, eu não sou assim, não. Sou calma. Não é? Eu sou tranquila, eu não sou imediatista, eu sou boazinha, mas, irmãos, às vezes a gente nem percebe. E isso muitas vezes também pode passar na nossa vida como algo bom. Tudo tem o seu limite, irmãos. Às vezes tem até uns nomes bonitinhos que dá hoje, né? É proativo. O proativo, ele está o quê? Ele está pensando nas coisas lá na frente, ele está tentando controlar o futuro. Isso tem o seu lugar. Isso tem o seu lugar, sim. Não estou dizendo que a gente tem que ser relaxado, que a gente não pode projetar. Tudo isso tem o seu lugar. O problema é quando eu pego tudo isso, toda essa carga que vem sendo lançada sobre nós, construída na nossa vida durante a nossa jornada, e eu quero trazer tudo isso agora, toda essa velocidade para a minha vida com Deus. Dentro desse aspecto, dentro desse pensamento. E aí, muitas vezes, nós tentamos acelerar a coisa, acelerar o processo, porque imediatismo, a gente não tem paciência de esperar. E a gente traz tudo isso e quer inserir isso agora no nosso contexto com Deus, na nossa vida com Deus, e fazer com que as coisas agora aconteçam rápido. Só que isso pode nos trazer prejuízos. E prejuízos grandes. Porque em vez de nós ganharmos tempo dentro daquilo que Deus já projetou para nós, porque quando você vai para Salmo 139, né? A gente estava conversando sobre isso esses dias. Salmo 139, lá vai dizer que o Senhor, Ele estava lá quando nós estávamos sendo formados, gerados, e que todos os nossos dias foram escritos no livro e determinados. Então, queridos, seus dias já foram escritos e determinados por Deus. Só que a gente quer, na nossa humanidade, a gente acha que consegue acelerar o processo das coisas e meio que forçar Deus a palavra fugiu na mente agora, a fazer com que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. Mas como nós lemos lá no início, existe um tempo. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar, né? Que eu já falei, aliás, que existe um tempo determinado por Deus para que o propósito dele se cumpra em nossa vida. Esse texto que nós lemos de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, irmãos, eu encontrei ele na tradução grega. Como eu não sei ler grego, né, gente, ainda não cheguei nesse patamar ainda, eu vou ler só as duas palavras em grego que me interessam, mas para a gente entender a profundidade disso. Ele, nessa tradução grega, ele diz assim: tudo tem o seu cronos determinado, e há um kairos para todo propósito. Irmãos, talvez nem todo mundo entendeu ainda, que eu vou explicar, mas isso aqui, irmãos, na hora que eu li isso aqui, eu falei, uau, isso aqui é top demais. Tudo tem o seu cronos determinado. Cronos e kairos são duas palavras gregas usadas para descrever tempos, mas em complexidades diferentes. Tudo tem o seu cronos determinado e há um kairos para todo propósito. Irmãos, o tempo cronos, quando a gente vai na raiz dessa palavra, cronos é esse tempo nosso, cronológico, esse tempo que você olha no relógio aí, período de tempo, tempo cronometrado, tempo que se pode contar, esse tempo que está passando aqui, segundos, minutos, horas, esse é o cronos. É o tempo humano, vamos dizer assim. Já o kairos,
ele nos fala de um tempo oportuno. É um tempo que não pode ser contado. É um lugar. É um lugar apropriado, uma oportunidade favorável. Apesar de Deus ser atemporal, irmãos, isso é assunto para horas. Ou seja, Deus está fora do domínio do tempo. Deus não é governado pelo tempo. Mas kairos é a palavra usada para descrever, vamos dizer assim, o tempo de Deus, que é essa ação, a intervenção dele na nossa vida. É um tempo que não pode ser medido. Tempo da oportunidade. Então, Cronos é o tempo cronológico, esse tempo do relógio, da nossa vida, que se inicia desde que a gente está lá no ventre da nossa mãe. Quando foi fecundado o óvulo, ali se inicia o Cronos da sua vida, o Cronos da nossa vida. E ele vai se encerrar até nos dias que foram determinados por Deus, que está escrito no livro dele. Aí é o Cronos, é o tempo que se pode contar, mas o Kairos, ele é uma intervenção de Deus dentro do Cronos da nossa vida. É complexo, né? Para entender. Ou seja, existe um tempo cronológico. Vamos colocar aqui. Tempo cronológico. Estou lá no ventre da minha mãe. Vou nascer. E até o tempo que foi determinado por Deus para mim aqui. É o meu tempo cronológico, só para facilitar o entendimento, a nossa vida aqui. E dentro desse espaço de tempo aqui, da minha vida, existe um tempo do kairos de Deus. É a intervenção de Deus no cronos da minha vida. É a intervenção de Deus na sua história, na sua agenda. É o tempo oportuno de Deus na nossa vida. Então ele se intervém no cronos. Gente, Deus é uma coisa, Deus é maravilhoso. E quando nós entendemos isso, nós vamos, irmãos, isso facilita tanto a nossa vida. Quando a gente entende isso, nós vamos focar mais em estar com Ele, em discernir esse tempo, do que tentar fazer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, do que tentar buscar acelerar o processo de Deus. Deus não funciona como um caixa rápido, irmãos. Não funciona. Deus não funciona sob pressão. E nós perdemos, preste atenção, nossos dias aqui, estou falando dessa terra, porque nós somos eternos, mas eles são contados. Nós perdemos muito tempo tentando forçar com que as coisas aconteçam. Tentando fazer, Deus me deu uma palavra, e Deus te dá a palavra hoje, amanhã você já quer que aconteça. Irmãos, não funciona assim não. Deus me deu uma palavra, então agora eu vou fazer tudo para forçar que isso aconteça mais rápido. Não que nós não tenhamos um papel dentro desse processo, porque espera também não é ficar lá, cruzar os braços, levantar as pernas para o ar, não é isso não. Mas não adianta eu querer acelerar, está determinado. Vai resolver não, irmãos. A gente vai, sabe o que? Andar em círculos. Não vai sair do lugar, não vai mudar nada. Porque existe um tempo determinado e um kairos de Deus para cada propósito na nossa vida. Eu posso fazer força, esforçar e tentar fazer com que aconteça do meu jeito, do meu modo e no meu tempo, mas não vai acontecer. Eu não posso mudar aquilo que Deus já determinou. E esse comportamento imediatista, nossa, muitas vezes nos leva a nos comportar assim. Tem muita gente que fica aí, entre aspas, porque não tem como a gente fazer isso, mas tentando pôr Deus contra a parede, irmãos. Não é? Não, nada vai acontecer, não, então eu vou pular fora do barco. Irmãos, azar o seu, azar o meu. Se eu pular fora do barco, eu vou morrer afogado, irmãos. A gente precisa aprender, irmãos, e compreender tudo isso que nós lemos aqui, todas essas verdades. Mas a gente complica tudo. E Deus, Ele não é movido pela nossa pressão. Deus é movido por propósito. Ele é movido por propósito. Então, a segunda coisa, pare de gastar suas energias tentando fazer aquilo que só Ele pode fazer. Melhor ainda, pare de gastar sua energia tentando fazer aquilo que Ele não te mandou fazer. Oh, Jesus! Irmãos, nós somos expert nisso, sim ou não? Nessa hora você diz sim.
Sim, nós somos expert nisso. Você já viu que na tentativa da gente acelerar os planos de Deus, fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, o que a gente faz? Como que a gente se comporta? A gente começa a fazer um monte de coisa que Deus não nos pediu para fazer. É ou não é, irmãos? A gente começa a fazer um monte de coisas que Deus não nos pediu para fazer. E são coisas, pode ser coisas boas, coisas lícitas, mas Ele não nos pediu para fazer. Irmãos, e Deus vai gastar muito mais tempo tentando consertar as nossas mancadas e nos realinhar, nos reorientar de novo o curso da nossa vida, para que no tempo dele, que já está determinado, que já está pronto, eu esteja pronta. Que o problema não é com Deus, Ele está pronto, tudo está pronto. Irmãos, é algo que para nossa mentezinha humana é muito difícil entender. Está tudo pronto. Seu futuro está pronto. Irmão, você já parou para pensar nisso? O seu futuro está pronto, mas é uma dimensão que nós não compreendemos. A questão é se nós estamos prontos. Essa é a questão. E aí a gente começa a achar que tem que ajudar Deus a fazer o trabalho dele. Irmãos, Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. E às vezes a gente quer ajudar Ele a fazer o trabalho dele e a gente dá trabalho demais para Ele. Ainda bem que Ele é a fonte de toda paciência. Porque a gente dá trabalho para Deus, irmãos. Eu tenho certeza que se você parar e pensar um pouquinho, rebobinar a fita, você vai falar, meu Deus, eu já dei muito trabalho para Deus. E isso me traz à mente essa questão de você querer forçar, acelerar para fazer que as coisas aconteçam. Isso me traz à mente Abraão e Sara. Irmãos, Deus já havia liberado uma palavra para Abraão. Quando Ele chamou Abraão, lá em Gênesis 12, Deus já havia liberado uma palavra para ele. Não é? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra, para o lugar que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, eu farei de ti uma grande descendência. Deus já havia liberado essa palavra para ele. E ele obedece, né? Abraão, pai da fé, ele foi, mesmo sem saber para onde. E aí lá no capítulo 15, no versículo 1, do 1 ao 5, Gênesis 15... Gênesis 15. Do versículo 1 ao 5, vai dizer assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para as estrelas do céu, se é que as pode contar. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Então Deus reafirma de novo com Abraão: não vai ser o seu servo que vai ser o seu herdeiro. O teu herdeiro nascerá de ti. Eu farei de ti uma descendência incontável como as estrelas do céu. E mais lá na frente ele fala como as areias também do mar. E Deus reforça essa aliança com Abraão. Só que os anos estavam passando. E eles estavam ficando ainda mais velhos. Porque eles já eram velhos. E nada acontecia. Lembrando que Sara era estéril. Ainda tinha isso. Ou seja, biologicamente falando, as chances deles terem filhos já tinha passado. Não
tinha mais condições humanas, biológicas, deles terem filhos, deles terem essa descendência. Porque quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele já tinha 75 anos de idade. Enfim, o tempo foi passando e nada acontecia. E Sara, querendo dar uma ajudinha, um empurrãozinho na coisa, para ver se a fila andava, para ver se acelerava. O que ela olha? Eu não posso ter filho, porque ela era estéril, passou a vida toda assim. Você vai, Gênesis 16, 2 e 3 vai nos mostrar isso. Então, o que Sara faz? Já que o Senhor, ela chega para Abraão e fala, tem me pedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Irmãos, isso era algo legal, que eles poderiam lançar mão disso, no caso de a esposa não poder gerar filhos. A questão não é essa, né? Então, Abraão aceitou o conselho de Sara, e Sara, a mulher de Abraão tomou Agar, egípcia, sua serva, e enfim, eles tiveram ali um filho. O que eu quero dizer com tudo isso? Que Sara, para tentar acelerar a coisa, já que ela via que as condições, humanamente falando, não apontavam para que a promessa de Deus se cumprisse, ela tentou arrumar um jeitinho de fazer com que a promessa de Deus se cumprisse. Eles poderiam lançar mão disso, irmãos, legalmente falando, poderia, mas Deus mandou eles fazer isso? Sim ou não? Não. Deus não mandou eles fazer isso. A questão não é se eu tenho direito ou não. A questão é se eu estou disposta a abrir mão dos meus direitos para que o plano e o propósito deles se cumpra através de mim. Deus não mandou eles fazer isso, mas enfim, eles tomaram essa decisão, fizeram isso, eles tiveram um filho, e isso foi atropelando os planos de Deus. E quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos de idade, ou seja, a promessa foi com 75, ele já tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Pergunto, esses eram os planos de Deus? Sim ou não? Não. Esse não era os planos de Deus, mas Sara não soube esperar o tempo e o modo de Deus. Eles não esperaram o kairós de Deus, o tempo oportuno para que a promessa se cumprisse. Aí você vai para Gênesis capítulo 17, a partir do verso 1, eu não vou ler, mas lá você vai ver Deus voltando a Abraão, agora com 99 anos de idade, e diz para ele, olha, apesar, entre aspas, estou parafraseando, tá, irmãos? De você ter pisado na bola comigo, de você ter feito o que eu não te mandei fazer, mas eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo e eu vou honrar essa aliança. E você e Sara terá um filho. Aí Abraão ali olha para baixo e ri consigo mesmo e pensa, como que pode um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos dar à luz a um filho? Ou seja, ele estava olhando para a sua condição e a condição de Sara. E aí ele olhava para ele, velhinho ali, capenga, olhava para Sara e falava, menina, esse negócio não vai dar certo, não. Não vai sair nada disso aqui, não. Ele estava olhando para a sua própria condição. E aí, vem a pergunta para nós. Abraão já tinha 100 anos, ia fazer 100 anos e Sara 90. Deus estava atrasado? Não. Por mais que todas o cenário, que as condições biológicas, fisiológicas dissessem o contrário, Deus não estava atrasado. Foi naquele momento que se abriu o kairós de Deus, o tempo oportuno de Deus. Agora, na nossa humanidade, queridos, o que acontece? A gente calcula tudo de acordo com a nossa perspectiva terrena. E aí a gente pensa assim, o meu melhor tempo é agora. Quem aqui nunca pensou isso? Em tudo. Tudo que você vai fazer, você pensa, não, o meu melhor tempo é agora. Eu ainda estou jovem, mais ou menos, né? Eu ainda estou jovem, ainda tenho vigor, que não era o caso de Abraão e Sara. Eu estou no tempo da força. Então, se existe algo que eu tenho... Irmãos, eu mesma já falei isso na minha vida. Se existe algo que eu tenho que fazer para Deus, que Deus quer que eu faça, dentro do plano dele para mim, tem que ser agora. Porque esse é o meu momento. Só que essa é a nossa visão.
Essa é a nossa ótica, nossa perspectiva terrena. E aí, dentro disso, desse pensamento terreno que a gente tem, muitas vezes a gente tenta, como Sara fez e Abraão, buscar alternativas, buscar atalhos para fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Só porque aí o prejuízo, querido, que a gente pode ganhar com isso é muito grande. É muito grande. Você gasta tempo, esforço. E, irmãos, se estiver fora do Kairos de Deus, vai dar errado. Vai dar errado, a gente precisa aprender. Eu falo, Deus me ensina a entrar neste lugar. Eu não quero tomar decisão, eu não quero fazer nada que esteja fora do seu Kairos, do tempo oportuno, da hora perfeita. Porque se eu fizer, eu vou me frustrar, eu vou gastar meu tempo, esforço à toa. E ainda vou ficar com prejuízo, porque depois eu vou ter que arcar com esse prejuízo. E a gente pensa assim por causa da nossa mentalidade. E aí você para pensar aí na sua vida, irmãos. Quantas vezes na sua vida, na sua jornada, quero que você pense aí rapidinho. Você tomou decisões precipitadas, fora do tempo, baseado nas situações momentâneas que você estava vivendo. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso buscando atalhos? E quando nós vemos o problema que foi gerado por eu não discernir o tempo e o modo de Deus, ele vai competir com o propósito original de Deus. Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. A interferência de Sara em fazer o que Deus não diz para ela fazer, trouxe um problema, irmãos, que dura até hoje. Olha que coisa. Até hoje, porque Ismael, que foi o filho da egípcia com Abraão, ele deu origem aos povos árabes, então muçulmanos no Oriente Médio, descendência de Ismael. Até hoje existe rixa entre os dois povos. Israel, que veio de descendência de Isaac, e os árabes, que veio da descendência de Ismael. E até hoje, por causa da intervenção de Sara, fora do tempo de Deus, esse problema, ele está perdurando até hoje. E atinge a nossa geração, o nosso tempo. Atinge o nosso tempo. Quem era o filho da promessa? Isaac. Porém, agora, eles também tinham que lidar com Ismael, que foi gerado fora do Kairos de Deus. Irmãos, isso é muito forte. Deus abençoou Ismael por causa de Abraão, mas deixou bem claro, como diz o ditado nosso, pariu Mateus com embale, as consequências, você vai arcar com elas. Deus abençoou sim, por causa de Abraão. Mas olha o que Deus diz sobre Ismael. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ou seja, habitará fronteiro aqui, ele queria dizer que ele vai resistir os seus irmãos, que ele vai enfrentar os seus irmãos. Por quê, irmãos? Porque ele foi gerado fora do Kairos de Deus. Tudo aquilo que é gerado fora do Kairos de Deus na nossa vida vai competir com o propósito original de Deus para nós. Irmãos, isso é muito forte. A gente precisa pensar muito antes de tomar atitudes, antes de querer ultrapassar a Deus, antes de querer acelerar as coisas, porque tudo aquilo que eu gerar fora do Kairos de Deus vai vir, e as consequências eu vou ter que ficar com elas, eu vou ter que arcar com elas, e isso vai competir com o propósito de Deus. Deus não deixou de cumprir a promessa dele com Abraão por causa disso, porém Deus deixou bem claro que as consequências iriam vir. E elas existem até hoje, porque foi gerado algo fora do Kairos, fora do tempo e do propósito de Deus. Isso nos ensina o que, irmãos? Que nós precisamos parar de tentar ajudar a Deus, de tentar acelerar o tempo para que as coisas aconteçam, porque depois não adianta chorar não, a gente vai ter que lidar com as consequências. E talvez para a vida toda. Existem decisões na nossa vida, momentos na nossa vida, que a gente age fora do tempo
de Deus, que a gente vai ter que lidar com aquilo para o resto da nossa vida. Deus perdoa, sim. Deus vai deixar de cumprir os planos se eu tiver com o coração alinhado com Ele, como estava Abraão? Sim, mas irmãos, vai competir o resto da vida. As consequências, eu vou ter que lidar com elas todos os dias. Todos os dias. Então existe um kairós de Deus para a sua vida. Um tempo oportuno. A intervenção dele na sua história. Existe isso. Você não precisa forçar. Nós não precisamos forçar. Nós não precisamos buscar atalhos. Simplesmente se mantenha alinhado com Ele. É isso que a gente precisa, irmãos. Está alinhado. Está norteado por Ele. E esperar por Ele. Terceira e última coisa. Aprenda a discernir o tempo e o modo de Deus. Irmãos, isso aqui é uma receita para nós. A gente precisa botar isso aqui do lado da cama e meditar nisso todos os dias da nossa vida. Aprender a discernir o tempo e o modo de Deus. Como eu já falei aqui, quantas vezes por não discernir, nós perdemos a oportunidade. Irmãos, e quantas oportunidades você já perdeu? Eu já perdi. Eu estou falando de intervenções de Deus na nossa vida. Em todas as áreas, irmãos. Em todas as áreas. Quantas oportunidades nós já perdemos porque nós não discernimos o tempo. E muitas vezes não volta mais. Existem outras intervenções que virão, mas existem coisas, irmãos, que a gente pode perder e tchau. Por quê? Porque se eu não estiver alinhado, se eu não discernir o tempo, vai passar. E eu vou ficar. Lucas 19, 41. Abra sua Bíblia aí. Lucas 19, 41 ao 44. Vai dizer assim. Quando ia chegando, está falando de Jesus. Vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti, te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade ou o tempo da tua visitação. Irmãos, essa palavra aqui usada para a oportunidade da tua visitação é exatamente kairos. No grego é exatamente kairos, que é o tempo da visitação. Aqui você vê Jesus entrando em Jerusalém, ele estava falando de Jerusalém, e a Bíblia nos diz que ele, quando ele olha, eu imagino que ele estava no lugar, Jerusalém talvez estava no lugar alto, quando ele olha, a Bíblia diz que ele chora, ele se emociona, e ele olha: se você soubesse, se você soubesse, o que é devido à paz. Aí ele libera essa palavra profética que estava falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu tempos depois. Mas ele se emociona e chora. Sabe o que ele estava sentindo? Ele olhava para Jerusalém e ele via o seu povo. É o meu povo. É o povo que eu vim neste tempo oportuno, no kairós do meu Pai, para dar a minha vida por eles, e eles me rejeitaram. E aí quando você lê o texto, ele vai dizer: e por causa disto, porque vocês não reconheceram o tempo da tua visitação, não ficará, não sobrará de ti pedra sobre pedra. Porque eles não reconheceram o kairós de Deus, o tempo da visitação de Deus que chegou sobre eles, a oportunidade. E eles perderam por não discernir o tempo.
E assim como nós corremos o risco de atropelar, queridos, de criar atalhos, na tentativa de acelerar o processo na nossa vida, o outro extremo é não discernir o tempo e perder a oportunidade da visitação, do Kairós de Deus. É o outro extremo, não discernir. Não discernir fala de não estar atentos. E aí o Kairós de Deus vem na sua vida, aquele tempo oportuno, aquela porta, onde o Joab estava ministrando, que ele falou sobre isso, e isso ilustra tão profundo, a porta que se abre diante de você. Só porque se nós não discernimos, a porta vai fechar e a gente não vai entrar nela, nós vamos perder a oportunidade, o Kairós de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Em Mateus 16... verso 1 ao 3, diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, falando de Jesus, porém lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Jesus estava dizendo para eles assim: olha, vocês conseguem discernir bem as coisas naturais, assim como nós, irmãos. A gente consegue discernir bem as coisas naturais. Mas o que Jesus estava dizendo para eles? Vocês estão discernindo tudo isso aí. Vocês sabem olhar para o céu, dizer se vai fazer sol, se vai chover. Vocês discernem as coisas naturais. Mas vocês não estão conseguindo discernir os sinais dos tempos. Ele está dizendo: vocês não estão discernindo o Kairós, a oportunidade, a porta que está aberta diante de vocês. Era isso que Jesus estava dizendo aqui para eles. Vocês não estão discernindo a visitação, a oportunidade. Agora, querido, preste atenção. As coisas de Deus, elas estão acontecendo. Ei, olha aqui para mim. As coisas de Deus, elas estão acontecendo o tempo todo. Não para. O reino de Deus, ele está em constante movimento. Ele está se movendo o tempo todo. Agora, por que a gente perde o tempo da visitação de Deus na nossa vida? O Kairós de Deus, a oportunidade de Deus. Porque nós não estamos atentos. Não é porque o reino parou. E como diz o médico para mim, o mundo não gira ao meu redor, não gira no céu também. Não é porque eu paro que tudo tem que parar. Você entende? O reino está em constante movimento. E se nós não estamos percebendo, se nós não estamos atentos, nós vamos perder o tempo da visitação de Deus para a nossa vida. Nós vamos perder o Kairós de Deus para a nossa vida. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente não percebe os sinais. E se você não está atento, não vê nem os sinais, a oportunidade, então, muito menos. Mateus 3:33, Jesus vai dizer assim, estava falando uma parábola, ele diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Kairós de novo. Vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Aqui, Jesus estava falando da sua vida específica, que ele fala. Mas ele também estava nos ensinando a discernir o tempo. Discernimento. Vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, se eu não sei quando, a hora que vai acontecer, o que eu tenho que ficar? Atento. Vigiai, discerne, irmãos. Discerne o tempo da ação, da intervenção de Deus na sua vida. A gente precisa aprender isso, exercitar isso. Romanos 13:11 diz assim: e isso digo a vós outros que conheceis o tempo. Está falando de Kairós de novo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A maioria das vezes que nós não estamos discernindo o tempo
de Deus na nossa vida é porque nós estamos dormindo. Irmãos, é hora de nós despertarmos do sono espiritual. Agora você diz amém. Ou tem alguém dormindo aí? É hora de nós nos despertarmos do sono espiritual. Deus continua manifestando o Kairos dele na nossa vida. Mas se nós não acordarmos da dormência espiritual que muitas vezes, muitas pessoas, muitas vezes nós estamos vivendo, nós vamos perder a oportunidade da visitação de Deus. E ele está dizendo, vocês conhecem o tempo, o Kairos de Deus? Vocês sabem que ele existe? Então desperta, meu filho. Desperta, minha filha. É hora de despertar do sono, porque a sua salvação está mais perto ainda. É hora de nós acordarmos, despertarmos do sono. A Carol pegou o microfone aqui, irmãos, eu vibrei ali atrás. Porque nós queremos muitas vezes, como ela falou, o sobrenatural de Deus. Mas muitas vezes nós estamos como os discípulos estavam ali, quando Jesus estava no Getsemane. E que ele pediu para que eles ficassem com ele, orando, velando com ele. Muitas vezes nós estamos como aqueles discípulos, irmãos, de olhos pesados, dormindo. Você já passou por uma situação assim? Já? Eu sei que já, porque às vezes aqui na igreja a gente vê uns dormindo. Acontece, viu, irmãos? Então fica ligado, porque da próxima vez... de você estar com o olho tão pesado de sono, que parece que você não consegue discernir nada. Não é assim, irmãos? Quando você está tentando forçar, abrir o olho, a coisa não acontece porque você está tomado de sono. E muitas vezes nós estamos assim, como aqueles discípulos. Jesus está dizendo, ei, acorda, a hora está chegando, acorda, acorda. E a gente está lá, dormindo. E aí a gente quer o sobrenatural de Deus na nossa vida. A gente quer orar e que os enfermos sejam curados. Você quer orar hoje por uma porta e que aquela se abra amanhã, mas você está dormindo. Não vai se abrir, querido. O sobrenatural de Deus só se manifesta no Kairos dele. E se nós estivermos dormindo, nós vamos perder. A oportunidade vai estar lá regalada diante dos nossos olhos e nós não vamos enxergá-la. Porque nossos olhos estão pesados de sono. E é tempo da gente acordar. Para fechar, para encerrar. Esse nariz meu é uma benção, irmãos. Começa a pregar, descongestiona tudo. Mateus capítulo 25. Abre comigo aí que eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Mateus 25, a partir do verso 1, vai dizer assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Thank you. E saindo elas, repita comigo, saindo elas, para comprar, repita comigo agora, chegou o noivo. Então, repita de novo, saindo elas, chegou o noivo. De novo, para você não esquecer, saindo elas, chegou o noivo.
E aí vai continuar o texto dizendo, e as que estavam, repete isso aqui comigo, apercebidas, as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas. E, repete isso aqui comigo, irmãos, fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Mais tarde, olha só, mais tarde, chegaram as virgens nécias. Algumas traduções dizem prudentes, outras dizem loucas. Clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade eu vos digo, que não vos conheço. E aí vem a exortação, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, eu ouvi isso aqui esses dias e eu fiquei assim tão tomada, meu coração ficou tão tomado, porque muitas vezes quando nós lemos essa parábola, nós relacionamos o assunto principal dela com a questão do azeite, é ou não é? Faltou azeite, não tinha azeite reserva. A maioria das vezes a gente relaciona o assunto principal dessa parábola com a questão das reservas de azeite. Que as 5 nécias ou loucas, né, porque não, eram loucas porque não tinham as reservas. Mas na verdade, elas eram imprudentes porque elas não discerniram o tempo. Não era por causa da reserva do azeite que elas é chamada de nécias. É porque elas não discerniram o tempo. Essa parábola, ela fala sobre discernir o tempo. O foco não é a reserva de azeite. O foco é discernir o tempo. Porque aí ele conclui falando, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E a Bíblia nos diz o quê? Que elas todas dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo. Ele está chegando. Veio ao encontro. Olha os sinais. Sinais. Irmãos, o kairós de Deus, o tempo oportuno dele para a sua vida, ele vem acompanhado de sinais. Aí ele fala, aquelas que estavam apercebidas. Quem estava apercebida entrou. Quem estava desapercebida se preocupou com azeite, se preocupou com reservas. Ela tinha sua lamparina acesa, a lâmpada delas também estava acesa. A questão dela é que quando gritou, eis o noivo, ele está chegando, o que é que elas fizeram? Elas saíram. E elas perderam o kairós de Deus. Elas perderam o tempo da visitação de Deus, porque elas não estavam atentas aos sinais, porque elas não discerniram o tempo oportuno de Deus. Foi por isso. É por isso que ela é chamada de louca. Não é porque não tinha reserva de azeite. É porque o noivo chegou e elas saíram. E a porta do kairós, do tempo oportuno, da oportunidade perfeita, fechou. E elas ficaram de fora. Irmãos, isso é muito forte. Elas ficaram de fora porque não discerniram o tempo do kairós de Deus. E aí não tinha mais jeito. Aquela hora era a hora oportuna. Aquele tempo, aquele momento era o momento oportuno. Nós precisamos estar atentos, irmãos, vigilantes. O tempo todo você vai ouvir Jesus dizer, vigiai. Ei, você está aí correndo para lá e para cá, igual barata tonta, querendo resolver sua vida, você não dá conta não, meu filho. Minha filha, eu já tenho tudo pronto para você, por que você ainda insiste em fazer tudo? Já está tudo preparado. Se atente, acorda. Porque quando a porta abrir, irmão, se nós não estivermos lá, a gente vai perder o tempo oportuno de Deus para nós. E aí às vezes a gente culpa Deus.
Por que nada dá certo para mim? Eu tento, eu corro atrás, eu faço, porque, querido, não é no seu fazer, não é no meu fazer, não é. Não é as minhas reservas de azeite, é se eu estou atenta aos movimentos que Deus está fazendo, aos sinais que Ele está me dando, de que algo vai acontecer, de que uma porta vai se abrir, e eu preciso estar pronta, no lugar exato, no tempo oportuno da visitação e da intervenção de Deus. É lá que as coisas acontecem, é lá que o sobrenatural se manifesta. Eu quero estar neste lugar. Eu quero estar neste lugar. Irmãos, eu não quero estar um dedinho à frente e um dedinho atrás daquele lugar que é onde o Kairos de Deus para a minha vida vai se manifestar. Eu não quero sair de lá, porque corro o risco de eu sair e a porta se abrir. E depois não adianta chorar. Fique de pé. Depois não adianta. Não adianta culpar a Deus porque as coisas não acontecem na nossa vida. Ele está te dando sinais. Eu quero que você comece a pensar aí agora. Eu não quero que você fique olhando para a pessoa do seu lado. Comece a pensar nos sinais. Nos sinais de Deus para você. Você está atento? Nós estamos atentos? Irmãos, Deus está falando. Irmãos, olha o que está acontecendo com o mundo, irmãos. Irmãos, eu me emociono porque Deus está gritando de todas as formas. E muitas vezes nós estamos dormindo. Muitas vezes eu estou dormindo. Eu estou vendo sinais. Eu estou vendo o movimento. Estou vendo as coisas, irmãos, acontecerem. As coisas acontecerem. Eu estou vendo as profecias se cumprirem. Eu estou vendo. Nós somos uma geração que está vivendo um tempo profético. Só que o sentimento que eu tenho é que às vezes eu estou dormindo indiferente a tudo que está acontecendo, não só na minha vida, mas no mundo, de uma forma geral, porque não é só sobre nós, querido, não é só sobre mim, deixa eu te dizer, nós somos uma pecinha no quebra-cabeça, não é sobre mim. Não é sobre o meu chamado, irmãos, quem sou eu? É sobre o reino dele. Eu sou uma pequena peça. E tudo que eu quero saber é o meu lugar nesse reino. É quando essa porta, esse Kairos, essa intervenção acontecer. Eu quero estar lá, porque lá é o meu lugar. É lá. É lá. Então é tempo de nós acordarmos, igreja. Que nós acordemos dessa dormência espiritual, irmãos. Estou falando de mim, que muitas vezes eu me sinto. Falo, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. Eu preciso ser resposta. Eu preciso responder aos seus movimentos, ao que está acontecendo. Eu não posso dormir. Fale com Ele aí agora no seu lugar. Não adianta mais olhar para trás e chorar o leite derramado, as oportunidades perdidas, as manifestações de Deus na sua vida que você deixou passar. Irmãos, eu podia fazer uma lista gigante aqui para você hoje, de intervenções, de sobrenatural de Deus na minha vida, que eu deixei passar, porque eu não estava atenta aos movimentos que Deus estava fazendo, porque eu estava mais preocupada comigo, com a minha vidinha, com os meus problemas, mas há algo muito maior.
É maior do que eu, é maior do que você, é maior do que nós. Mas sabe o que é bom nisso tudo? Nós fazemos parte disso. Irmãos, você faz parte do mover de Deus, da história da igreja, porque Atos não se encerrou, o livro de Atos, ele continua sendo escrito. A história da igreja é a nossa história. Agora, ó, tempo de acordar. Acorda. 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 Para de olhar só para a sua vida, para as circunstâncias ao seu redor, que muitas vezes você olha e você já desistiu, porque você acha que o tempo passou. Mas se reorienta. Se reorienta em Deus. Deus está nos dando a chance, irmãos, de nos reorientarmos nele, de realinharmos a nossa vida nele. E o chamado dele para a sua vida, tudo aquilo que ele te deu para que você exerça um papel nessa história, nesse mover, nesse reino. Irmãos, o que nós temos feito com tudo isso? Tempo de acordar. Ore agora, vamos orar, irmãos. Vamos clamar ao Senhor hoje, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente não perca o tempo da visitação dele na nossa vida, na nossa casa. Eu não quero ficar de fora, irmãos. Eu não quero. Eu tenho dito, Senhor, nada é sobre mim, mas eu quero encontrar esse lugar, porque vai ser o melhor lugar. O lugar da sua intervenção. Se coloque na presença dele agora. Fale com ele agora. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração
Alinha-nos, ó Pai. Aquele que está perdido, que se perdeu do propósito, ó Deus, aquele que se perdeu, que perdeu o tempo da sua visitação, ó Deus, eu oro para que o Senhor venha, Espírito Santo, realinha-nos, ó Pai, reorienta-nos, ó Deus, para que nós possamos estar neste lugar e não nos mover de lá, e não sair de lá, ó Deus, até que o Senhor venha, querido, Ele virá, a intervenção dEle virá sobre a sua vida, sobre a sua causa. Eu não sei, irmãos, o que você está passando, o que você tem esperado, o que você tem buscado.